Fala galera, bom dia, boa tarde, provavelmente boa noite. Hoje a gente está aqui para dar sequência à questão de 2007, do Momo Kagashou, a questão de número 2. Ela é uma continuação da questão de número 1, então se você ainda não viu a resolução da questão de número 1, dá uma olhada lá antes de vir para cá, tudo bem? Porque eu não vou botar o texto principal, né, porque é um texto muito extenso, até porque ele só usa uma frase. Então você meio que não precisa dele para responder essa questão. Mas se quiser, dá uma olhada lá. Então vamos lá. Como mostrado na parte sublinhada, a maior parte da água absorvida pelas raízes simplesmente passa pelo corpo da planta. Qual você acha que é o papel da água que simplesmente passa pelo corpo da planta? Escolha o incorreto de A a D e coloque sua carta, sua resposta, né, no espaço designado 1, 2 da folha de resposta. Vamos lá. Para responder essa questão, a gente precisa de alguns conceitos fundamentais primeiro. O primeiro deles é entender que a água que sai para as plantas, ela sai das raízes em direção às folhas, como eu disse na questão anterior. E essa água que sai da raiz em direção às folhas, ela é rica em água e sais. Sais como sódio, potássio, cálcio, magnésio, iodo, tudo isso a planta carrega da raiz até as folhas em um sentido de subida, contra a gravidade. Essa água e esses sais, eles compõem um sistema de condução nutritivo para a planta que é chamado de xilema, ou seiva bruta. Por que seiva bruta? Porque todas as substâncias, a água e os sais minerais, elas não passam por um processo bioquímico muito complexo para ser produzido. Elas são água e sais, elas são substratos simples. Então por isso que é seiva bruta a palavra. Tudo bem? É importante que você grave isso. E tem também outro sistema de condução que é pelo sentido contrário. Como eu disse para vocês, a água que sai, a água e os sais que saem daqui das raízes e vão em direção às folhas, elas chegam e contribuem em processos fundamentais, como manutenção térmica, elas funcionam como substrato para a fotossíntese, lembre da fórmula da fotossíntese, e elas servem para a estruturação da planta, porque a planta é formada de célula e a célula tem um citosol que é cheio de água. Tudo bem? Citosol, citoplasma, né? Então, mas focando na fotossíntese que a gente viu no último vídeo, a fotossíntese ela necessita de água e ela vai produzir o quê? Glicose. E essa glicose, ela precisa ser conduzida por toda a planta. E para isso ela precisa de um sistema de vasos. E já que essa glicose é produzida nas folhas, e as folhas geralmente são encontradas na parte mais superior da planta, claro que com raras exceções, não faria sentido que esse sistema de condução seja também de baixo para cima. Ela precisa ser um sistema de cima para baixo, tudo bem? Que é o sistema que é folha, raiz. Esse sistema é chamado de floema. Ou sistema de seiva elaborada. Por que elaborada? Porque ela carrega substratos que são complexos para a planta, que passaram por um refinamento bioquímico importante para a planta. Como, por exemplo, glicose, como, por exemplo, aminoácidos, como, por exemplo, também proteínas, coisas simples, coisas elaboradas que a planta precisa de um refinamento maior, um refinamento bioquímico. Ela precisa de um processamento bioquímico para que a planta produza. E isso é produzido no interior das células. Geralmente das folhas, geralmente algumas do caule, mas para levar tudo isso, principalmente a glicose, é necessário que seja um sistema contrário ao sistema de seiva bruta. Tudo bem? Por que eu falei disso para vocês? É porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu falo de água e sais, o sistema é sempre de baixo para cima, porque quem retira a água é a raiz. E quando eu falo de coisas mais complexas, coisas produzidas futuramente pela planta, eu falo de um sistema que sai de cima para baixo, que é o sistema do floema. Tudo bem? Agora, por que eu peguei esse tempo? Porque é importante vocês entenderem isso, porque fica muito mais fácil vocês entenderem a questão depois disso. Quer ver? Qual dessas não é a função da água que
que simplesmente passa pelo corpo da planta. Vamos lá. Evaporar nas folhas e reduzir a temperatura das folhas. Correto. Lembra que a água, pelo xilema, no caso, ela passa pelo corpo da planta e ela vai diminuindo a temperatura geral, assim como a água diminui a nossa temperatura, mas principalmente nas folhas, porque as folhas são porosas. Transportar nutrientes absorvidos pelas raízes para vários órgãos acima do solo. Transportar nutrientes, sim, nutrientes, mas não nutrientes complexos. Por quê? Os sais minerais, eles também são nutrientes e nutrientes essenciais para as plantas. Então, todo nutriente para regiões acima do solo, por exemplo, o caule e as folhas, são levados pelas águas que simplesmente passam pelo corpo da planta. Tudo bem? Transportar materiais sintetizados por raízes para vários órgãos acima do solo. Também, tudo que é produzido pelas raízes vai ser levado pelo sistema de xilema, que é focado geralmente em água e sais minerais, mas pode ter alguns substratos também que são produzidos pelas raízes. Algumas proteínas, alguns aminoácidos, mas simplesmente água e sais. Mas não está errado aqui. O que está errado? A letra D. Transportar materiais sintetizados pelas folhas às raízes. Não faz sentido. Não faz sentido uma água que sai da raiz transportar coisa que é produzida pela folha. A coisa que é produzida pela folha, que é a glicose, alguns outros substratos, amido também, dependendo da situação, não é produzido por uma coisa que vem da raiz em direção às folhas. Simplesmente não faz sentido. Então essa aqui está errada. Tudo bem? Se para consertar essa questão, teria que ser o contrário, transportar materiais sintetizados pelas raízes em direção às folhas, que é o que diz a letra C também. Tudo bem? Viu como essa questão é fácil quando a gente analisa ela e quando a gente tem um conhecimento prévio? Então é só isso, gente. Essa parte de botânica da prova acabou. Não foi uma parte difícil, mas é importante que vocês se atentem sempre às respostas e ler, reler, porque é uma prova complicada, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, deixa o favorito, porque isso é importantíssimo para a divulgação do nosso trabalho, né? E para que o nosso trabalho seja reconhecido, porque é muito difícil traduzir essas provas, gente. Beleza? Muito obrigado. Desculpa o garrancho e falou!